A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Está começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa semanal sobre cinema brasileiro. Edição de número 167 desse programa. Eu sou o Lucas Borges. Como vai, Paulo Silva Júnior? Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine, hoje para falar de um filme que está no circuito e falar também um pouco de festivais, vários deles espalhados pelo Brasil, com vencedores, e outro muito importante, começando nessa semana aqui em São Paulo, o Mix Brasil, a gente vai falar um pouco dele também. Exatamente, começamos falando de Maria do Caritó, o filme que está em cartaz há 2 semanas no circuito comercial, o filme de João Paulo Jabbour com a Lília Cabral, adaptação do teatro para telona, e ao telefone conosco está o João Paulo, diretor do filme. Como vai, João? Muito obrigado por nos atender. Obrigado pelo convite, é um prazer. Eu começo te perguntando, João, exatamente sobre o fato do filme ser uma adaptação, né, vir do teatro. É uma história, só para situar o nosso ouvinte, aí de uma beata, né, uma mulher que foi guardada pelo pai para nunca se envolver com homem nenhum, vai virar santa, e, enfim, e o drama se desenvolve todo em cima desse, uma história antiga, digamos assim, que se passa no interior. Mas você acabou trazendo alguns traços contemporâneos, né? Alguns pontos aí de feminismo, né? De empoderamento da mulher, temas muito, muito urgentes e muito presentes hoje em dia no debate atual. Eu queria saber como foi para você atualizar essa peça, trazer para o cinema e incluir esses temas atuais. Exato. A peça foi um enorme sucesso, né? A peça ficou em cartaz durante 5 anos, em várias capitais do Brasil, quase todas. Muitas pessoas assistiram. Era uma comédia gostosa, fez muito sucesso. Mas eu acho que quando a gente estava falando de trazer a peça para o cinema, né? Isso foi um sonho da Lília lá atrás. Ela, enfim, primeiro ela fez a peça, depois que a peça terminou, assim, vamos dizer assim, a vida dela entre os palcos do Brasil, ela resolveu dar prosseguimento a essa ideia de transformar Caritó num filme. Daí eu fui convidado a participar do projeto. O Nilton Moreno, que é o autor da peça, fez a adaptação do roteiro com o Zé Carvalho. Aí a gente sentou e começou a discutir em cima do roteiro, né, o que a gente queria trazer de diferente, como é que cara ia ter esse filme, né? Com essa responsabilidade da peça ter sido um enorme sucesso. Aí quem assistiu o filme vai ver que tem muitas pessoas que assistiram a peça e assistiram o filme, né? E uma das primeiras coisas que elas comentam é que a peça era uma comédia mais rasgada, né? O filme, a gente procurou sublinhar um pouquinho mais a trajetória da personagem da Caritó. Essa mulher, que aos 50 anos nunca se envolveu com homem nenhum e que representa genuinamente a fé brasileira. Como você bem falou, o filme ele se passa ele é um filme bem brasileiro, com uma alma do interior do Brasil, mas a gente procurou, por mais que como ele tem traços fabulescos, né? O filme tem traços fabulescos, e a gente não determina muito bem em época ele se passa, enfim, em que lugar exatamente. A gente procurou dessas cores de interior, né? Ressaltando a trajetória dessa personagem e, ao mesmo tempo, dialogando com a contemporaneidade. Então, para mim, ele é uma comédia leve, ainda assim também com traços de comédia romântica, mas que sublinha muito a poesia e a beleza que tem na história de Maria do Caritó. E, João, boa noite, é o Paulo falando. Eu queria que você falasse um pouco da atuação da protagonista, de trazer isso para o cinema. Eu lembrei que há alguns meses a gente conversou com o Stepan aqui para falar de Chacrinha. Ele viveu coisa parecida, né? Já tinha um personagem muito
reconhecido, premiado no teatro e trouxe ele para a telona. O que você poderia contar da sua relação com a Lília Cabral para nesses pequenos detalhes ali de câmera, como que foi trazer a protagonista para a telona, sendo uma personagem já tão fortemente vivido por ela no teatro? Ótima pergunta, porque esse realmente era um dos grandes desafios. Antes de falar da Lília, assim, a Lília, é uma atriz fantástica, gigante. Ela, além de tudo, assim, é co-produtora do filme, né? Ela tem um domínio gigante da personagem, né? Que fez durante muito tempo no teatro, mas ela entendeu que a gente tinha que virar uma chave ali. Eu acho que, por mais que fosse a mesma personagem, quer dizer, com o mesmo DNA, a Caritó do cinema é bem diferente da Caritó do teatro, né? E isso é um exercício interessantíssimo para uma atriz, né? Que é você conseguir, ainda viver no mesmo personagem, conseguir desconstruir, né, boa parte dela e reconstruir em uma nova leitura, né? Isso foi interessante. A gente tem uma coisa sobre o elenco que eu acho interessante no filme, que boa parte dos atores que fizeram a peça estão no filme também. Como foi uma peça, acho que muito carinhosa, né? Foi uma peça em que essa unidade do elenco, né? Eles viveram, como é uma peça meio circo-teatro, eles viveram essa energia de trupe, né? A gente quis trazer isso para o filme também. É óbvio que há algumas alterações. Às vezes, por exemplo, no teatro você pode muito mais algumas coisas. O personagem que fazia o pai da Lília Cabral no teatro tem praticamente a mesma idade dela. A gente não poderia fazer isso no cinema. Quer dizer, poderia, talvez, com recursos, né, sofisticados de maquiagem, de computação, mas não era a nossa ideia. Então a gente teve que dar essas pequenas mexidas. Mas, de uma maneira geral, boa parte dos atores que fizeram a peça estão lá no filme. E aí, como a gente fez um filme de locação, a gente filmou durante 2 meses numa cidadezinha no interior de Minas, né? A gente conviveu, viveu, acordava, trabalhava, jantava, tomava café da manhã, dormia todo mundo junto. Eu acho que essa energia de trupe, que já veio desde a junção deles no teatro, foi importante para a energia do filme, sabe? Eu acredito muito quando o processo ele é amoroso, né? Você acaba de alguma maneira imprimindo isso na tua obra. Conosco também Ju Heredia presente. Boa noite, Ju. Boa noite, gente, tudo bom? Tudo bem. Eu não assisti a peça, só vi o filme mesmo, e o que me chamou a atenção bastante é a direção de arte, né? Então, o azul ali sempre predominando e tal. E eu gostaria de que você falasse um pouco sobre como foi a concepção da direção de arte. Enfim, é uma coisa que me saltou muito aos olhos, assim, assistindo o filme. A construção do quê? Desculpa que ficou um pouquinho baixa a pergunta. Só a construção da direção de arte pro filme. Porque é uma coisa que me ressaltou muito, assim, toda a questão das cores e, enfim, como foi pensado isso. Dá para perceber, né? A questão do azul foi uma ideia nossa lá atrás, assim, por alguns motivos, assim. Acho que o azul remete, é só olhar para cima, né? A gente vê o azul. E como a história fala muito sobre isso, sobre Santo Antônio, sobre essa Virgem Prometida, eu acho que o azul teria essa delicadeza necessária para a personagem, para a história, né? Aliado a isso, a cidade onde filmamos, que chama Piacatuba, que é na zona da Mata Mineira, ela já tem um pouco, a igreja toda azul, a torre da praça era azul. Então a gente, a partir dali, foi construindo esse universo do azul, que é claro que contrasta um pouco com os vermelhos do circo, né? Sim. Quando chega a cidade, traz essa novidade e os tons mais quentes. Então, tudo isso foi um pouco pensado. Óbvio que tem algumas referências em artes plásticas e cinema, mas, assim, enfim, tudo isso é pano de fundo para esse conceito aí, que também está nos figurinos, né? O trabalho da Rô foi ótimo. O nosso diretor de arte, Sérgio Silveira, maestro, artesão. Acho que o filme precisava desse olhar artesão, sabe? De fazer a direção de arte, cada peça à mão, sabe? Então, ele foi muito feliz nesse trabalho. Inclusive, recentemente, agora o filme foi no Festival da Lapa, ali no Paraná, né? E ganhou agora, essa semana, 6 prêmios, entre eles a direção de arte.
Merecido. Muito bonita mesmo. E, João, esse foi seu primeiro trabalho como diretor no cinema, correto? Isso. Você que já tinha longa-metragem, sim, né? você que já tinha uma história em novelas e tal, eu queria saber se foi natural para você essa transição, quais foram suas maiores dificuldades, enfim, o que mais foi trabalhoso para você nessa transição de dinâmica de linguagem? Cara, eu venho de uma família que é do meio, né, de artístico, de cinema, então, assim, eu meio que cresci meio nisso. O meu avô, Valadão, fez muitos filmes, tinha um produtor enorme aqui no Rio de Janeiro, década de 70 e 80. O meu tio, avô, Nelson Rodrigues, dramaturgo. Então, minha mãe é continuista de cinema e televisão há muito tempo, o meu pai é fotógrafo. Eu cresci nesse meio, assim, aí venho trabalhando no audiovisual, em televisão, com séries, algumas novelas também. Mas, assim, hoje em dia, cara, eu olho, é claro que você, quando você está, por exemplo, para a telona, né, ou para outras mídias, você tem que pensar nisso, né, em que formato você está fazendo. Só que eu vejo cada vez mais que meu interesse é pelo projeto, sabe? Eu tenho que acreditar no projeto. Então, assim, se o projeto hoje vai ser exibido, para o cinema, para o streaming, para a TV aberta, eu procuro me interessar mais pelo projeto, né, naquilo que eu acredito. Mas o Caritó foi um projeto que eu acreditei. Enfim, como outros trabalhos que eu fiz em televisão, acreditei também. Então, foi delicioso. Uma das coisas que eu procurei fazer é trabalhar com equipe mais do mercado de cinema. Talvez para sair um pouco da zona de conforto, trabalhar com pessoas que eu já trabalhava e conseguir me provocar mais, né? Arriscar mais. Talvez tenha sido um dos maiores desafios, mas que eu achei um prazer. Conheci pessoas muito interessantes e com quem eu pretendo continuar trabalhando ainda também. E, João, você acha que a fé é mais importante que a felicidade? A fé é mais importante. Nossa, que pergunta difícil, hein? É porque você comentou sobre a fé, né? Por que fazer um filme sobre a fé? Uma pergunta sincera. Por favor? É porque você comentou sobre a fé. Um filme sobre a fé, né? Por que fazer um filme sobre a fé em tempos? Eu acho que Caritó toca numa questão fundamental, voltando àquela tua pergunta sobre o paralelismo com questões mais contemporâneas, que é a comercialização da fé, né? Acho que isso está muito claro no filme, né? A questão do Estado, através do coronel, prefeito, né? A questão da igreja, e a tentativa de corromper, comprar ou se dar bem em cima da fé genuína que é a Caritó, que para mim, a Caritó representa isso, né? Então, essa questão que hoje é tão problemática no Brasil, né? Que a gente vê de comercializar a fé alheia, né? Está presente no filme. Por isso que eu citei a questão da fé. Eu olho para o olhar da Caritó, eu acho que é possível acreditar na vida, sabe? Acho que a Lília é uma atriz tão brilhante. Uma vez eu falei assim para ela, Lília, se eu pegar alguns olhares, closes seu durante o filme, em toda a trajetória da personagem, a gente consegue construir um quadro, né, de intenções, de interpretações brilhantes. No momento em que ela se apaixona, no momento que ela é desiludida, no momento que ela tem esperança e no momento final que ela resolve ser quem ela realmente é, né? Então, talvez por isso eu tenha falado que eu vou dar certo. Não, mas respondeu. É muito importante. Só respondendo agora mais diretamente a sua pergunta, eu acho que o importante é ser feliz tendo fé. Inclusive, sobre essa questão da fé, é interessante, a gente tem falado muito, visto muitos filmes aqui que tratam das religiões neopentecostais, né, com essa problemática da mercantilização da fé e tal. E você traz o catolicismo, né? Coloca o catolicismo sobre essa ótica crítica. Interessante também esse retrato que você traz. Sim, porque é um filme, embora a gente não especifique bem a época, né? Mas é um filme um pouco que se
passaria num lugar, assim, talvez um pouco mais... Você vê, os figurinos são basicamente dos anos 40, 50, né? Mas aí a gente coloca, enfim, faz essa brincadeira, coloca música contemporânea, não sei o quê, não tem muito esse definido. Mas acho que pela questão da Igreja Católica mais antiga e está mais presente, né, nessa época dentro do interior do Brasil, né? Sim, sim. João, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, parabéns pelo Maria do Caritó. E só encerrando uma última perguntinha, você já tem números, ideia de como está sendo o desempenho nas salas? É um filme que teve uma distribuição grande, né? Tá tendo uma permanência longa aí nas salas de cinema? Pois é, estamos torcendo aí, né? Não sei ainda exatamente os números, é uma distribuição não tão grande, uma média, né? Mas eu acho que tem bastante cidades do país, eu já recebi, né, nas redes sociais, pessoas no interior, às vezes de Minas, Paraná. Espero os lançamentos que fizemos, né, as pré-estreias em algumas cidades do Nordeste também, o filme foi muito bem recebido. Acho que é importante a gente apoiar o cinema brasileiro, ainda mais nesse momento, né? Espero que as pessoas, enfim, optem por ir ao cinema, né? Hoje em dia a gente pode ver em casa, ver no celular, ver em várias mídias, mas eu acho que é legal a gente prestigiar o cinema nacional. Tomara que o filme tenha vida longa aí, porque a concorrência não é fácil, né? Com filmes de todos os lugares e com, às vezes, a invasão de cinema de todos os lugares nas nossas telas. Bacana, João. Muito obrigado. Um abração. Obrigado, gente. Até mais. Um abraço. Aí, bela conversa. Um filme, acho que de alcance extenso, né? Para a família, tem um apelo meio novelesco, né? Atores globais e tal. Mas é um filme que é curioso nessa identidade, né? Porque é uma comédia, de certa forma, tem uma atriz da Globo, assim, tem essa cara Globo Filmes, mas não se trata das comédias Globo Filmes escrachadas aí de Hassum, Paulo Gustavo e Ingrid Guimarães e a turma toda. Então fico curioso também para saber como é que o filme como é que ele vai circular, né? Não é a comédia escrachada que leva milhões, ao mesmo tempo não é um dramão de festival, assim, também, né? Encontrar o caminho dele aí. Sim. Filme leve. Inclusive nas entrevistas, a Lilian foi homenageada no Cine Ceará, né? E todas as matérias que saíram por lá passam muito por essa coisa da comédia, né? Da equipe do filme, dela própria falando que não é uma galera que curte mesmo a comédia escrachada, o riso pelo riso. Uma comédia, né? Mais ingênua, a história mais ingênua, mais pura ali, né? Eu acho que tem seu público, sim, tem seu mercado. E tem as questõezinhas ali também, sim, né? Que são inseridas, né? Que é o padre, o prefeito ali querendo comercializar a fé das pessoas. A questão do feminismo, como a gente falou. Ela, né, tem um final que eu super achei que ia ser um final de novela e não foi. Isso me surpreendeu, assim, bastante. Sim. Isso já é um avanço porque a Lília Cabral sempre faz papel de santa nas novelas, né? Ela tem uma carinha de santa. Não, e os papéis dela sempre são de mulheres muito púdicas. Então, se no cinema ela se deu uma libertada, já é um bom sinal. Bacana. Sim. Vamos falar um pouco do Mix Brasil? Vamos nessa. 110 filmes. A abertura está sendo na noite dessa quarta-feira, 13 de novembro. A programação começa nessa quinta, 14. Vai até a quarta que vem, dia 20. São 110 filmes nessa semana de Mix Brasil. Alguns destaques de filmes esperados aí pelo público brasileiro. O Matias e o Maxime, o novo filme do Xavier Dolan, estreou lá em Cannes. Breve História do Planeta Verde, do Santiago Loza, é o atual vencedor do TED Awards. E Então Nós Dançamos, do Levan Akin, foi exibido em Cannes, o indicado pela Suécia para tentar uma vaga no Oscar. O Príncipe, do Sebastián Muñoz, levou o Leão Queer, em Veneza. O Retrato de uma Jovem Chamas, de Celine Sciamma, é o atual vencedor da Palma Queer e levou também melhor roteiro em Cannes. Ou seja, um festival da diversidade que, né, com essas pautas tão urgentes e tão na linha de frente aí dos festivais. Se muita gente acha que o Mix Brasil é um festival menor, né, um festival de um recorte específico, traz aí
premiados de Cannes, de Veneza, muito filme grande e importante. E o André Fischer, diretor, vai falar um pouquinho pra gente sobre o festival, comentar um pouco os longas. Isso, vamos soltar o André, ele vai falar vai dar uma passadinha pelos 10 longas brasileiros da mostra competitiva. Oi pessoal do Cine Brasil Central, aqui é o André Fischer, diretor do Festival Mix Brasil. A gente está super feliz e orgulhoso nessa 27ª edição do festival, apresentar uma mostra competitiva de filmes brasileiros de longa-metragem com a qualidade que a gente está podendo apresentar. São 10 filmes incríveis. Além dos curtas, esse ano a gente recebeu mais de 150 curtas-metragens produzidos esse ano, falando sobre a questão LGBTQI a mais. E entre os longas foram quase 40 produzidos no Brasil esse ano com essa temática, e desses a gente selecionou esses 10, que a gente está muito orgulhoso. Eu vou passar uma geral aqui dos filmes. A gente começa com A Batalha de Shangri-La, que é o filme, um filme mais denso, uma ficção que mexe com muitos temas intensos e dolorosos para muitas pessoas, estupro, a homossexualidade não aceita no âmbito da religião. É um filme muito forte que tem a presença da Ingrid Liberato. Eu acho que ele representa essa força da dramaticidade. A gente tem o Rosa Azul de Novalis, mais um filme do Gustavo Vinagre, que é um diretor que estreou aqui no Mix Brasil em 2009, e a gente tem seguido a carreira dele. Esse é um filme que tem umas pitadas de documentário, mas é um filme ficcional que conta a história do Marcelo Diório, sobre as questões, né, relacionadas. É quase um monólogo, na verdade. É um filme que está fazendo uma carreira internacional muito interessante. E o Marcelo, ele fala de questões sobre HIV, sobre lembranças familiares. É um filme de muita força. A gente tem também o Alice Júnior, que é uma graça, é um dos meus favoritos esse ano. Foi uma surpresa quando eu fui assistir um filme teen, adolescente, tratando da questão da transexualidade. Mostra um personagem que é uma youtuber que vem do Recife para o Paraná, mudando com o pai, e tem que se adaptar à nova escola dela. É um filme muito alegre e feliz, com um final feliz, e que cheio de referências à internet, essas coisas todas. E é um filme que está começando uma carreira muito interessante. A gente tem um documentário chamado Eu, Um Outro, que é um documentário que retrata a vida de 4 homens trans. Ele tem umas pitadinhas de ficção, mas ele acompanha a história desses caras tão interessantes que moram entre São Paulo e Belo Horizonte. E é um filme que retrata uma comunidade que está com uma visibilidade cada vez maior, né? A gente tem também o Indianara, um filme que fez parte da seleção oficial do Festival de Cannes. É um documentário sobre a Indianara Siqueira, né? É uma militante trans do Rio, é uma pessoa muito, muito ativa, e a gente acompanha a vida dela e, enfim, o que ela tem feito pela causa. Depois a gente tem o Mr. Leda, que é um outro documentário, mas com alguns toques de ficção, que ele retrata a 2ª edição do concurso Mr. Leda Brasil. É muito interessante a gente conhecer os meandros dessa comunidade, do coro de fetiche aqui de São Paulo, uma produção de Goiânia, mas todo passado aqui em São Paulo. A gente tem ainda o Música para Morrer de Amor, outro filme delicioso, que conta, né, do Rafael Gomes, que já teve ano passado na mostra competitiva também com 45 Dias Sem Você, que mostra as paixões platônicas do Felipe, um cara que acaba se envolvendo com muita gente. É um filme que tem um humor e tem uma doçura também, e uma linda fotografia. A gente tem ainda os Seus Ossos e Seus Olhos, filme do Caetano Gotardo, outro diretor que a gente tem acompanhado, que conta a história do João, que é um cineasta. Acho que ele é um pouco a reprodução do próprio Caetano, né? Que é um cineasta de classe média, e são os encontros e desencontros dele. Ele tem uma relação bem aberta sexualmente. É um filme que também está com uma carreira internacional bem interessante.
E a gente termina a mostra competitiva com 2 documentários, o Transamazônia, que é um filme feito no Pará com 3 diretores, retratando uma pequena comunidade no sudeste do Pará, uma comunidade trans, e como é que elas estão lidando com com esse novo momento político. Ele é passado meio que na época da eleição do Bolsonaro, e como é que elas estão vivendo esse momento. E a gente termina a mostra competitiva com uma garota chamada Marina, um documentário sensacional sobre a Marina Lima, que está sendo homenageada esse ano no Mix Brasil pelos 40 anos de carreira dela, pela trajetória incrível que ela tem. Um documentário do Candé Salles. É um filme para fãs da Marina e para quem não é fã também, para conhecer essa mulher e essa artista incrível. Então, recomendo todo mundo acompanhar o Mix pelo nosso site, pelo mixbrasil.org.br, e a gente está também esse ano com um aplicativo dentro do Clubinho. Vale a pena ver tudo. Um abraço para todo mundo e vamos começar aqui nossa maratona do Mix Brasil. Grande André Fischer. Todos convidados então até 20 de novembro para acompanhar alguns dos 110 filmes do Mix Brasil. Vamos passar aqui os vencedores da 6ª Mostra de Cinema de Gostoso, Rio Grande do Norte, né? Isso. Relação completa dos prêmios com o Troféu Luiz da Câmara Cascudo para Pacarrete, do Alain de Berton, com o melhor longa-metragem. Melhor curta para a Parteira, de Catarina Dulan. Menção honrosa para Fendas, Carlos II. Prêmio da Imprensa de melhor longa para Pacarrete também, do Alain de Berton. Melhor curta, Prêmio da Imprensa 7 anos e em maio, do Afonso Shoa. Prêmio Laces para Júlia Porrada, do Igor Ribeiro. Prêmio Elon Company, de distribuição para a Reforma, da Diana Coelho. Prêmio Mística de finalização Quebra-Mar, da Cris Lira. Prêmio VideoCheck de acessibilidade para Plano Controle, da Juliana Antunes. Os vencedores do 12º Janela Internacional de Cinema do Recife, passar aqui pelos vencedores brasileiros. Para o júri, o melhor curta brasileiro Quebra-Mar, Cris Lira, de São Paulo. O melhor filme, imagem para Quebra-Mar, som para Tínia, da Lia Letícia, de Pernambuco. Montagem também para Tínia. Melhor filme para 7 anos em maio, que você acabou de citar, do Afonso Shoa. Menção honrosa para Lupin, de Mike Hander. Entre os longas, o melhor filme foi para A Febre, da Maia Darim, que levou também o prêmio do som. Imagem foi para Noite Passada, Te Vi Sorrindo. Montagem para Kobodi Kobodá, filme sueco e dinamarquês. O prêmio Canal Brasil de melhor curta foi para 7 anos em maio também, do Afonso Uchoa. E os prêmios da Janela Crítica, melhor curta nacional para todas as moças, Castiel Vitorino Brasileiro, filme do Espírito Santo. E melhor longa foi para um filme produção Estados Unidos-França, So Pretty, de Jesse Jeffrey Rovinelli. A menção honrosa é para um brasileiro, Um Filme de Verão, da Jo Serfati. Tem estreia rolando essa semana, o belíssimo Azougue Nazaré, do Thiago Mello, que esteve presente aqui no estúdio semana passada, entra nas salas a partir dessa quinta-feira. E tem também Diz a Ela Que Me Viu Chorar, documentário da Mayra Buller. 2 papos sobre Oscar. A importante Hollywood Reporter fez um texto aqui, dando seus pitacos aqui, especulando em relação ao prêmio de melhor filme estrangeiro, e colocou, né, o representante brasileiro, o A Vida Invisível, na primeira lista ali, para Hollywood Reporter. É um dos 5 finalistas. Vou abrir a lista aqui para passar exatamente. Parasita, né, da Coreia do Sul. Dor e Glória, da Espanha. Les Miserables, da França. A White Day, da Islândia. E Vida Invisível, do Brasil. Para esse texto aqui da Hollywood Reporter, são os 5 principais. Outros muito falados: Papicha, da Argélia. O Traidor, da Itália. Honeyland, da Macedônia do Norte, que foi muito falado aqui na mostra também. O It Must Be Heaven, da Palestina, o favorito que eu vi na mostra, gostei muito do filme. System Crasher, da Alemanha, para muitos aí um dos principais filmes do ano também. Enfim, todos esses estão para trás de Vida Invisível nessa
nessa pensata aqui do Hollywood Reporter. Eu não vi o Vida Invisível ainda, mas assisti o Parasita no domingo e, rapaz, a disputa vai ser dura. Eu não vi ainda o Vida Invisível, mas que filmaço do caralho o Parasita, hein? Puta merda, cara. Mas como aqui é um programa nacionalista, você tá torcendo. A Ju, Eu que tô viu os torcendo. dois, já falou que fica com o Vida Invisível, né, Ju? Sim, eu fico. A minha dúvida é outra. É porque Bacurau, pra mim, é um filme meio parecido com Parasita, assim. Eu fiquei Você imaginando... achou? Parecido. Eu achei um roteirão, historiona, personagens muito fortes, enfim, reviravoltas. Foram filmes muito grandes, né? Filmes grandiosos, né, os dois. Eu fiquei pensando, será que não seria melhor se fossem os dois pro pau aí? Mas eu não sei se o Bacurau, as referências do Bacurau são entendidas no mundo inteiro, como as referências do conflito social e do Parasita são, né? A gente entende aqui. E eu acho que a grande chance, não vi o Vida Invisível, né, novamente, mas eu acho que talvez a grande chance na briga com o Parasita, excluindo os outros aí, pode ser por uma escolha de um filme mais dramático, né? Um drama mais pessoal, um filme mais delicado, né? Então, Parasita é um filmão, um filmaço. Nossa. Parasita não pode ir pra melhor filme? Pode. Então, tem chance. Sim. Inclusive, tá na lista aí do Hollywood Reporter como favorito, como melhor filme, inclusive. É muita coisa boa, né, bicho? Eu nem sei. Esse é o prêmio mais difícil mesmo né? Disputa muito variada mesmo, né? Não os dá melhores muito estão no estrangeiro do Oscar, no fim, né? São os que disputam o melhor filme estrangeiro, a né? categoria disparada a melhor categoria. Dos que eu vi na mostra, os meus dois favoritos estão aí, que é esse Palestina e o Papicha, que eu falei, da Gélia. Tem o Traidor, da Itália, né? Que também é um filme grande aí. Vamos ver o que sai. Vou ver então o Parasita. Tem que ver, cara. Nossa, sim, muito bom. O Vida Invisível semana que vem ou na outra ainda? Na outra, né? Dia a gente faz o nosso último programa do mês Falaremos de novembro. Com carinho? É sobre Vida Invisível. Que chique. E com Fernandinha Montenegro. Por que não, né? Outro papo de Oscar. Foram anunciados os 159 documentários habilitados para o prêmio de melhor documentário no Oscar. Muita coisa que já passou por É Tudo Verdade, principalmente, né? Que é um festival muito próximo desse primeiro nível. Entre os brasileiros aqui, entre os nossos conhecidos, Cine Marrocos, né? O atual vencedor do É Tudo Verdade. Democracia em Vertigem, Humberto Mauro e Meu Nome é Daniel. 4 brasileiros habilitados ou inscritos, né? Para esse prêmio de melhor documentário. Tem 4 entre os 159. Humberto Mauro conseguiu, aí fez tanta campanha para queria muito ser o escolhido, né? Para melhor filme estrangeiro, conseguiu aí. E Cinema Rocks filmaço. É muito bom também. Né? Humberto Mauro é muito bom, né? Também. Apoio muito Humberto Mauro, que merece, é o criador da linguagem cinematográfica brasileira. E acho válida a campanha aí pro documentário tentar o Oscar. E Cine Marrocos. Muito bom também. Bom, né? Agora, sabe que Daniel não assisti. O Democracia em Vertigem, ele tem chance, né? Eu gostei. Ele tem chance total. Pelo fãs, não, é um filme grande e tal, também, mas eu acho que ele tem chance mesmo, assim. Talvez seja o primeiro filme brasileiro 100% assim, indicado a melhor documentário no Oscar com uma diretora brasileira, assim, sim, sabe? Teve Bicho Extraordinário, que teve produção de todo lado e tal. Mas talvez seja o primeiro documentário brasileiro mesmo, assim, né? Assunto brasileiro. Apesar de ser falado em inglês, né? Com dinheiro americano também. Tem o Wes Anderson com o filho do Sebastião Salgado também, esqueci o nome, né? Concorreu. Também, mas o diretor é alemão. Também. É uma participação brasileira ali, né? E... Sal da Terra, né? Sal da Terra. Tá passando no canal curto. É isso, senhores? Quais vão ser as cascatas de hoje, Graziana? A cascata de hoje é que... Tá pensando já nos seus melhores do ano? Eu tô pensando nos melhores do ano e a conclusão é de que o Nordeste é dominante na lista do melhor do cinema brasileiro recente. A briga tá boa, hein? E Kleber Mendonça Filho falou que Azog Nazaré é um dos melhores filmes dos últimos tempos. Tem que ver Azog Nazaré. Falou nas nas redes sociais. Tem que ver, hein? Vamos ver Azog Nazaré. E você falou do Kleber Mendonça. Nessa terça-feira foi o Projeta Brasil do Cinemark, né? E o Kleber comemorou aí nas redes também que Bacurau fez 6.000 pessoas ontem
Vai chegar nos 800 terça-feira. mil desse jeito. Cara, 6 mil num dia é muita coisa, né? Pra 11ª semana. Sim, foi super disputado, né? Teve um monte de amigo meu que não conseguiu o ingresso. Ou seja, as pessoas, né, querem assistir. Eu gostaria de ver de novo no cinema o Bacurau. E que legal que o projeto Cinemark aí, parece que esse ano, não sei se foi impressão minha, mas ele foi mais falado, acho que exatamente por causa do Bacurau, né? Um filme desse tamanho que chega num dia que tá R$4, tem um barulho, né? Sim. E diferente de outros anos, dessa vez misturou, né? Filmes que estão em cartaz com alguns antigos. Então acho que eles conseguiram fazer um marketing legal aí pra ser uma terça-feira de cinema brasileiro de todo tipo mesmo. Legal. E já que eu não tenho nada pra falar sobre o cinema, eu queria dizer que a única unanimidade que eu conheço hoje no audiovisual brasileiro é Sintonia. Eu nunca vi ninguém falar mal dessa série esses dias. Eu ouvi. Eu ouvi 300 pessoas falando bem da série. Cara, eu ouvi de jovens falando mal. Jovens de onde? Qual a origem desses jovens? Da periferia, mesmo? sim. Mas assim, sei lá, de 5 que eu conversei lá, um falou mal. Esse um é um babaca. Né? Mas, não, assim, nessa proporção, digamos assim, que, não é assim, eles não falam desse jeito, mas pegaram, um dos trunfos, né, justamente, de Sintonia, que pegaram pessoas, né, em reabilitação prisional e tal, né, enfim. Tem o velho papo do atua mal, não é assim que fala, da produção brasileira, né? Sim. Mas, porra... Nesse caso, não. Até Bacurau eu ouvi falar mal, roteiro ruim. Sério. Meu, mas num país que todo mundo tá vendo Casa de Papel, cara... Casa de Papel é muito bom. Falar de coisa caricata... Não, Sintonia é muito melhor do que Casa de Papel. Sim. E as pessoas não reclamam. Então tem tem esse olhar, né, pra língua... pra língua portuguesa e pra ver os seus pares na tela, né? Tem, o brasileiro ainda... Se o Casa de Papel fosse brasileiro... Se Casa de Papel fosse brasileiro e aquilo lá se passasse no viaduto do chá, ia ser ridicularizado, iam falar que é tosco, que, nossa, olha esses caras... A galera tem problema em ouvir a própria língua em música, no cinema, né? Isso a prova é que 3% foi a série não americana mais vista pelo Netflix no seu tempo, e hoje Sintonia alcançou mesmo status. É a série não americana da Netflix mais vista do mundo. Então... Um dos melhores filmes luso-brasileiros da Mostra de Cinema, que é o filme do Bruno Aleixo, que esteve na Mostra desse ano, ele passa uma mensagem a respeito disso. Como o português valoriza e quer ver o filme na língua original e faz questão, enfim, valoriza. E o brasileiro não, o brasileiro... Você que esteve na terra colonizadora, Lucas, como é que você sentiu? Como é que os portugueses estão vendo o cinema brasileiro? Cara, eu mandei uma foto até no nosso grupo de WhatsApp aqui. Qual era o filme? O filme da Filme de Plástico que tava na capa. No Coração do Mundo. No Coração do Mundo, na capa de uma revista. No Coração do Mundo. No Coração do Mundo, numa capa de revista nas bancas portuguesas. Enfim, muita gente falando do Central Cine Brasil, inclusive. Imagina. Parece que em Leira, né? Como é que é Leiria? E no filme do Bruno Aleixo eles falam também, os brasileiros têm feito muitos filmes bons também, eles citam isso. Eles mencionam o cinema nacional. Muito bom saber que temos ouvintes no Velho Continente. Sim. Não dei essa moral pro Bruno Aleixo na mostra. Esse filme eu quero ver no celular, almoçando. Porque tem que ter hierarquia. Sem fone. Quero ver. Hierarquia é importante. Hierarquia é importante. Filme de patifaria da internet eu vejo no celular. Pô, mas não é. O filme é muito bom. Filme de bonequinho bom é aquele dos Gremlins. Também bom. Valeu. Aí, então, boa noite. Tchau.